Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o José Henrique. Nós já estamos na quarta aula do nosso curso de Arduino. O conteúdo dessa aula vai ser a utilização de transistores e relés junto com o Arduino. Primeiramente, nós precisamos de uma motivação. Por que eu vou querer utilizar um transistor ou um relé com um componente no meu circuito? Bem, a motivação é que o Arduino ele possui muitas limitações e limitações quanto ao fornecimento de corrente e ao fornecimento de tensão. Quanto ao fornecimento de corrente, o Arduino por pino ele pode fornecer até 40 mA e no total até 200 mA. Isso está diretamente atrelado ao microcontrolador que está embutido no Arduino. Bem, esse 40 mA é bem no limite. Nós não devemos utilizar por pino uma corrente como essa. Ela deve ficar entre 20 miliamperes, porque quando colocamos em 40, nós já estamos forçando demais o nosso componente Arduino. E isso pode acabar o danificando. Bem, sabendo disso, muitos dos componentes e máquinas elétricas que podem ser controlados pelo Arduino, como por um componente como o Arduino, eles precisam de muito mais corrente do que esses 40 ou 20 miliamperes. Bem mais de corrente, por exemplo, um motor que vai funcionar com bem mais do que apenas 20 miliamperes. Então, nós vamos precisar desses componentes, o relé e o transistor, para que nós possamos contornar essa situação. Além dessa limitação de corrente, também se pode falar em limitações de tensão que o Arduino pode fornecer. As tensões que ele pode fornecer estão na parte de power dos pinos do Arduino. Eu até coloquei aí uma figurinha para mostrar quais são as tensões que estão disponíveis. As tensões disponíveis são de 5 e de 3.3 volts, mas existem vários componentes que nós gostaríamos de utilizar em um circuito, em um projeto, que utilizam tensões variadas, como uma lâmpada de 12 volts, um motor, e se nós não tivermos outras opções, o Arduino se torna inutilizável, mas por meio desses componentes vamos conseguir utilizá-lo, certo? Então essa é a motivação. Os transistores. Bem, os transistores, bem como os relés, eles são chaves eletrônicas. Eu gosto de entender eles como os interruptores que nós temos na parede. São semelhantes. Os interruptores, se nós apertarmos eles, eles fecham o circuito e ligam uma lâmpada ou mais lâmpadas. Se nós apertarmos novamente, ele desliga. É, é quase o mesmo funcionamento do transistor e do relé. Mas falando agora do transistor, nós vamos acabar tendo uma chave que liga e desliga alguma coisa. Mas no nosso caso, o transistor ele é uma chave eletrônica. Ele não vai funcionar por meio de um apertar de botão, e sim por meio de uma tensão que vamos aplicar ou não nele. Os mais utilizados, os transistores, são do tipo BJT, que são os transistores NPN e PNP. Não quero que vocês se assustem com esses nomes, porque a gente vai destrinchar bem destrinchado cada um desses componentes. Bem, em geral, eles podem é, lidar com cargas de. Isso aí está errado, é de até 1 ampere. Podem ser até mais, mas geralmente até 1 ampere. Não são cargas muito altas que nós vamos lidar com transistor, mas já são cargas bem maiores do que aqueles 20 miliamperes com que a gente estava trabalhando só com Arduino. Agora a gente aumentou bastante, né? Agora a gente pode utilizar até 1 ampere. Nós podemos ligar agora até mesmo pequenos motores, lâmpadas. Então já é uma grande evolução do desafio que eu disse no começo, na motivação. Bem, podemos ligar cargas que existem mais tensões e correntes. Acabei de falar uma lâmpada, um motor, e pelas fotos que eu coloquei aí, eu coloquei o transistor com dois encapsulamentos. O da esquerda é um encapsulamento mais simples, que como podemos observar ele tem três terminais, que no próximo slide eu vou explicar melhor sobre o que é cada um desses terminais e como funcionam. No encapsulamento da direita, nós temos uma parte de metal que fica em cima da parte que está
encapsulada. Essa parte metal é um dissipador térmico. Bem, os transistores NPN e PNP. Os transistores são compostos por 3 camadas de material semicondutor. O NPN, aqui a gente vê uma parte negativa, uma parte positiva e uma parte negativa. E o PNP é o contrário, né? É como se fosse um sanduíche. No NPN, o o positivo que está sanduichado pelos N's. E no PNP é o contrário. Bem, aqui nós vemos aqueles 3 terminais dos quais eu estava falando no slide anterior. E cada um desses terminais eles tem uma função que a gente precisa saber e também um nome. Não se assustem com tanta informação em uma só imagem, eu vou destrinchar dando umas dicas para vocês decorarem isso. Bem, o terminal do meio sempre é chamado de base do transistor. Aqui está, essa aqui é como nós representamos um transistor em um circuito. Vemos aqui o terminal de base e o terminal de base. O que muda de um NPN para um PNP é que no NPN a base aqui tem esse P de positivo e aqui a base no PNP tem esse N de negativo. Aí aqui nós vamos ter um coletor e um emissor, um coletor e um emissor, certo? E essa setinha saindo e essa setinha entrando. Eu vou explicar agora um pouco mais esmiuçado para que vocês consigam entender. Bem, se eu tivesse somente essas figuras em um circuito elétrico, como é que eu ia identificar quem é NPN, quem é PNP, quem são os terminais, o nome dos terminais? Bem, existem algumas dicas, alguns macetes para que vocês possam saber. O primeiro deles é que a seta, está até destacada aí, a seta sempre indica para o terminal negativo. Então, essa seta aqui indica para o terminal negativo. Então, aqui vai ser N, e como é um sanduichinho, a gente vai ter N aqui, e no meio quem está sanduichado. O P aqui, né? Então, esse aqui é um transistor NPN. Aqui, já deu para decorar, né? Seta para o terminal negativo. NPN. E aqui a seta também para o terminal negativo. Se aqui é N, a extremidade vai ser o quê? PP, PNP. Deu para entender? Aí, já coloquei aqui os N's com escuros, né, que são negativos, e os P's vermelhinhos, que são os positivos. Agora mais uma dica. A seta sempre indica do emissor. Então, aqui é o terminal que eu chamo de emissor. E aqui é o terminal que eu chamo de emissor. Do meio sempre vai ser base. Então, aqui, emissor, emissor. Certo? E então, se aqui é o emissor, o de cima é o coletor. Aqui do mesmo jeito, coletor. Por que eu estou dizendo isso? Em muitos circuitos a gente pode ter isso aqui refletido de várias posições. Então a gente precisa saber como funciona os nomes bem esmiuçadinho para vocês não se perderem na hora que eu for fazer o circuito. Então a seta aponta para o emissor. Certo, então a gente tem aqui, formamos aquela imagem. Emissor, coletor, certo? Então a gente tem um transistor NPN, PNP. Conseguimos formar a partir da sua representação em circuito. Agora a próxima dica. Um transistor NPN, quando é que ele está ativado? Entenda ativado como sendo fechando o circuito ou permitindo que passe corrente elétrica, que nem um interruptor. Na medida que eu aperto o interruptor e ele liga a lâmpada, deixa passar a corrente elétrica. O NPN é ativado quando a base receber uma tensão que esteja em nível alto. Então, quando eu tiver uma tensão positiva aqui, por isso do P de positivo, ele vai deixar com que a corrente elétrica flua por aqui, E quando é que um transistor PNP ele
está ativado, deixa a corrente elétrica passar. Quando em sua base eu aplico uma tensão que é negativa, daí ele vai deixar o fluxo de elétrons passar, certo? E agora uma coisa que é muito importante, que é o sentido da corrente elétrica por um transistor. Mais uma dica aqui, a seta indica várias coisas, né? A seta ela indica o sentido da corrente. A seta indica o sentido da corrente. Então, aqui, ó, a corrente, um transistor NPN, ela vai seguir o sentido da seta. Ó, ela vai seguir esse sentido, do coletor para o emissor. Sempre assim, do coletor para o emissor. E aqui na base, vocês estão vendo aqui que da base a corrente elétrica, que é dada por essas setas em preto, está vindo, está entrando, né? Está entrando aqui. E no PNP, desculpe, no PNP é o contrário. Ele vem do emissor para o coletor. Do emissor para o coletor. E na base está entrando a corrente elétrica. Então, aqui aqui está errado. PNP, a corrente vem isso aqui está errado. Aqui é para ser do emissor para o coletor e do NPN do coletor para o emissor, do jeito que está aqui na figura, certo? Isso é bastante importante. Se você não entendeu até agora, eu peço que você veja de novo o passo a passo, que isso é importante na hora de formar o circuito. Vamos agora fazer o nosso circuito. O que eu vou querer é utilizar esse software aqui para mostrar para vocês o Proteus. Eu só quero mostrar para vocês o circuito elétrico e como ele funciona. A minha ideia é controlar uma lâmpada por meio do Arduino e de um transistor. Deixa eu ajustar aqui. Certo. Bem, eu vou abrir aqui. Vamos lá, vamos com calma. Esse é um circuito que, para quem não entende, para quem vê, pode ser um pouco confuso, mas vamos com calma. O que seria essa fonte aqui? Isso aqui é uma fonte de 5 volts, junto com um interruptor. Essa fonte, junto com o interruptor, ela pode ser vista como um pino do Arduino, ou seja, quando eu fecho o interruptor, tá passando o que para esse transistor? Tá passando nível, isso aqui é uma fonte, nível alto, isso aqui é 5 volts, ó. Isso aqui vocês podem entender como 5 volts. 5 volts. E esses 5 volts, quando aqui está fechado, ele passa aqui para o transistor NPN e ativa esse transistor NPN. Esse resistor que está aqui no meio, a gente tem que colocar. Eu coloquei um resistor de 560 ohms. Vocês também podem colocar esse resistor que vai dar certo. Certo? Nosso objetivo é acender essa lâmpada. A gente vai até ver a quantidade de corrente que é utilizada para acender uma lâmpada de 12 volts. Bem, então quando aqui está fechado, aqui representa um pino do Arduino, essa combinação, 5 volts com interruptor. Quando está fechado é 5 volts, quando está aberto é 0 volts. Então a gente sabe como é que a gente coloca 5 volts e 0 volts no pino do Arduino. É digital write, aí o pino 1, que é o 5 volts, e digital write, o pino, o número do pino, e low, que é o nível baixo, certo? O 0 volts. Então, quando eu apertar aqui, ó, o que vai acontecer? 5 volts passa aqui, chega aqui no transistor, fecha esse circuito, aí a gente vai olhar só para esse circuito aqui da direita. Aqui está fechado já, estou mandando 5 volts para o transistor e aqui está fechado. Aqui é um circuitinho simples, né? Que a gente está vendo, uma fonte de 12 volts para uma lâmpada de 12 volts. Aqui, ó, essa fonte vai alimentar essa lâmpada, está fechada e essa lâmpada vai ligar, consequentemente. Acho que está dando de entender.
a situação. O que eu coloquei esse ground, a gente chama isso aqui de ground, esse símbolozinho, é porque a gente precisa de um ponto de referência do circuito para que a gente para que a gente consiga simular. Também tem um pontinho que vai ser importante lá na simulação do Tinkercad, que vai ser relacionado a esse ground, mas por enquanto a gente deixa só ele aí. Eu vou começar a simular para vocês verem. Eu vou abrir, aqui é 0 volts no pino do Arduino, ligar. Não pode colocar esse nome aqui 5 volts. Por padrão, isso aqui é 5 volts. Se eu coloco o nome, ele dá erro. Bem, aqui a conexão tá aberta, então não é para estar ligada mesmo. Agora eu vou fechar. Quando eu fecho, a lâmpada ela acende. É o que a gente queria, certo? Quando eu abro, a lâmpada ela apaga. Agora aqui vamos ver o tanto de corrente que essa lâmpada ela está consumindo. Quando eu coloco esse componentezinho aqui, ele mostra o tanto de corrente que que está passando por esse ramo do circuito. Aqui está mostrando que está consumindo aqui 49 miliamperes. Isso, 49 miliamperes. Então, próximo de 50. Já não seria utilizável o Arduino para ligar essa lâmpada, já que já passa até do limite que é recomendado se utilizar. Passou até dos 40, então já não a gente já precisa de um componentezinho a mais, que é o transistor, para que a gente possa fazer essa esse projeto, certo? Bem, eu fiz isso com um transistor que é o NPN. A gente também pode fazer isso com o transistor PNP. Eu gostaria que você agora tentasse e pensasse como é que eu implemento isso aqui com o transistor PNP. Você vai ter que mudar muito pouca coisa. Então pare e pense que eu já vou mostrar o resultado. Tentou? Bem, agora eu vou mostrar como é que a gente vai fazer para fazer isso com um transistor P, PNP, certo? Vou pausar a simulação, vamos tirar esse transistor e vamos procurar o PNP. Aqui está, transistor PNP. Aqui, o sentido da corrente é dado pela flecha, então seria assim, né? Só que a fonte, o sentido da corrente na fonte, ela é do terminal negativo para o terminal positivo, certo? Então ela fluiria assim a corrente, e que seria no sentido contrário do que o transistor que é padrão no transistor PNP. Para isso, a gente pode simplesmente ajustar esse transistor para que ele fique no mesmo sentido da corrente da fonte. Agora sim, está no mesmo sentido da corrente da fonte, no sentido da seta, e está batendo com o sentido da fonte. Certo, agora nós podemos ligar aqui com o transistor PNP. Bem, agora o que falta aqui? A gente sabia que o transistor NPN era ligado quando aqui na base era positivo. No PNP é quando é negativo. Então eu vou tirar esses 5 volts e vou colocar um ground aqui. Dessa forma eu vou conseguir controlar por meio desse switchzinho aqui a tensão que chega na base desse transistor. Deixa eu ligar aqui, quando é fechado aqui tá chegando 0 volts, né? Tá chegando terra aqui na base do transistor, ele deixa passar a corrente elétrica. Agora se eu abrir, não tá chegando mais o meu 0 volts, né? O meu negativo, o meu terra, pra falar a verdade, melhor, né? Então ele abre o circuito. Então é bem simples.
As pessoas, pelo que eu percebi na internet, elas gostam mais de usar o transistor NPN, mas o PNP também é bem utilizável, certo? Vamos ver como a gente implementa isso aqui no Tinkercad. Ó, quando a gente fecha aqui, a gente tem uma corrente de 45 mA, né? Quando a gente abre, esse aqui é um número bem próximo de zero. Bem, no Tinkercad, vamos colocar aqui, vamos fazer aquela primeira montagem do transistor com o transistor NPN. Vamos pegar aqui já o transistor, a lâmpada. Uma fonte. Nós tínhamos uma fonte de 12 volts no nosso circuito. Também vou colocar uma fontezinha de 12 volts. Isso daí. Mais alguma coisa no circuito que nós fizemos. O resistor. E só isso, certo? Bem, resistor. E vamos já escrever 560 ohms. Certo. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente vai implementar a lógica usando um Arduino. Aqui eu vou escolher o pino 5 para controlar a tensão que chega na base do meu transistor. Então, antes de eu colocar aqui, eu preciso colocar aquele resistor no meio, né? Não posso simplesmente conectar. Então, o resistor aqui no meio e aqui que controla a base, né? Certo? Certo. Então, aqui nós temos dois terminais na lâmpada. Qualquer um eu posso colocar o positivo e o negativo. Contanto que existe um terminal positivo e um terminal negativo para que exista o fluxo da corrente elétrica. Então, isso aqui vai servir como interruptor, né? Então, eu posso, tipo, como se fosse uma tomada, aqui. Eu coloco o positivo aqui numa ponta. Aqui no coletor, né? No NPN, fluido coletor para o emissor, tá correto? Então, vai fluir da fonte. Aí aqui a gente conecta aqui no terminal da lâmpada. E aqui vai ser lá para o ground. Terminal negativo, certo? Bem, vamos ver aqui como é que está fluindo a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela flui aqui da fonte. A tensão que a gente escolheu da fonte era 12 volts, né? Que era aquela fonte que colocamos no Proteus, sai da fonte. Se esse transistor estiver ativado, se o interruptor estiver apertado, né? Para fazer analogia, a corrente consegue passar daqui para cá, do coletor para o emissor, certo? Ela passando daqui, ela vai fluir por dentro da lâmpada, aí vai gerar energia luminosa, que é a luz, né? E por fim ela vai passar para o ground. Acho que ficou claro como é que é o funcionamento aqui. Então, deixa eu ver se está tudo certo. Vamos para a parte do código. O código aqui é bem simples. Vamos basicamente colocar, quero fazer com que essa lâmpada pisque. Então, já tem um código aqui quase pronto. Eu utilizei o pino 5, o pino 5. Então, o que que vai acontecer? Aqui é NPN, então eu vou colocar digital write. Eu vou colocar high. Então, quando eu coloco high, eu estou ativando esse transistor, esse interruptor, e deixando que passe corrente elétrica por ele. Eu espero um tempo, né? Eu vou colocar 500 milissegundos, meio segundo, e depois coloco ele em nível baixo, ou seja, fecho o interruptor, aperto de novo, né? Entre aspas. Não deixo mais passar corrente elétrica e a lâmpada ela vai apagar. Vou colocar aqui 500 milissegundos. Vamos ver esse código em ação. Alguma coisa errada. Transistor. Ah,
algo que faltou aqui foi uma coisa muito importante que eu esqueci de colocar, de conectar os grounds do Arduino junto com o da fonte, para que não exista, para que exista, para falar a verdade, um mesmo referencial de potencial, tanto no Arduino quanto na fonte. E para que não existam, agora sim, não existam tensões indesejadas no meu circuito. Era exatamente isso. Então, vocês viram que é muitíssimo importante quando eu faço um projeto em eletrônica, eu colocar, conectar o, os grounds, os referenciais dos meus circuitos. Bem, e só isso resolveu o nosso pequeno empecilho, certo? Então, a gente consegue ver aqui que eu estou controlando é, essa lâmpada aqui por meio de um transistor e utilizando o Arduino. Aqui a gente vê que não bate os 20 mA, mas isso vai depender da resistência da lâmpada. A gente viu que lá no Proteus batia os 50 mA e aqui não está batendo os 20, mas é porque varia de lâmpada para lâmpada, certo? Então, vamos tentar agora fazer com o outro transistor, o transistor PNP. Vou dar pausa aqui na simulação, procurar o transistor PNP. PNP, certo? Vamos tirar esse transistor NPN, deletar, coletar aqui, colocar aqui, quer dizer, a base é do mesmo jeito, só que vamos lembrar do que eu disse. Lá, quando eu expliquei os transistores, o NPN, o fluxo de corrente elétrica, ela vai do coletor para o emissor. No PNP, as correntes, se vocês observarem lá no slide ou voltando no vídeo, as correntes estão no sentido contrário. Ou seja, a corrente elétrica vai fluir do emissor para o coletor. E aqui já está correto, né? Vai fluir do emissor e sair aqui no coletor, certo? Só queria fazer essa observação. Vamos conectar aqui de volta ao Arduino. E aqui vai sair terminal positivo. E aqui o terminal e chega na lâmpada. Porém, se eu colocar para rodar essa simulação, não vai dar certo ainda com esse código que a gente tem aqui. Eu pare um pouco e pense para olhar para esse código e para a simulação, por que que isso não daria certo? Parado para pensar? Eu vou voltar um pouco no slide e mostrar para vocês aqui. Isso tem tudo a ver com a corrente. Aqui, quando a gente está no NPN, a corrente ela fluía do Arduino para a base do transistor. No PNP é o contrário. A corrente está fluindo da base para o Arduino. E o que isso vai influenciar no pino? Na configuração dele. Antes, no projetinho que a gente fez antes, a corrente, o pino, era a saída, porque chegava a corrente na base, né? Agora, como a corrente está saindo da base, né? Está saindo, indo para o Arduino, esse pino tem que ser configurado com uma entrada, certo? Então, esse seria o problema de executarmos o projeto do jeito que ele está ali. Tudo bem? Aqui está lendo um pouco da história do transistor. E vamos aqui tentar executar esse código do jeito que ele está aqui para a gente ver. Bem, ele funciona. Mas não deveria funcionar. Uma hora deu errado comigo. Mas o melhor é a gente colocar nas configurações certas. Aqui vai ser input. Vamos rodar. E é isso aí. Então, sobre transistores, é isso aí que vocês precisavam aprender. Nós conseguimos controlar um transistor por meio de um transistor não, uma lâmpada por meio de um transistor NPN e por meio de um transistor PNP,
certo?